Cada um faz sua parte, com trabalho e determinação, aprimorando a grande arte de construir uma nação. Assim o país do futuro agora se faz presente. É cada vez mais seguro caminhar de nossa gente. Nasce em cada olhar o sol da felicidade e a flor do bem-estar brota no campo e na cidade. Um grande país, uma grande nação, um Brasil feliz bate em cada coração. Um grande país, uma grande nação, bate em cada coração. www.prp.org.br. Olá, dia 2 de agosto, estamos começando mais um PRP Notícias, aqui pela TV PRP 44. Obrigada por sua companhia. E vamos começar falando do vereador Lucas Cardoso, do PRP de Atibaia. Ele visitou a Guarda Municipal de Americana. O objetivo foi conhecer o funcionamento e obter soluções para Atibaia, cidade. Na verdade, ele foi conhecer a cidade de Americana, que fica a 110 quilômetros de Atibaia e é considerada um dos modelos na municipalização de segurança pública no interior paulista. A Guarda de Americana começou a funcionar em meados de 1943. Hoje, uma cidade com 210 mil habitantes. Instalada na ex-rodoviária, conta hoje com 332 guardas municipais em seu efetivo e 30 viaturas. A média de ocorrências atendidas é de 3.000 por mês. A Gama é a sigla da corporação cujo status é de autarquia e conta com um sistema de informações em que é possível acompanhar um monitor o deslocamento de cada uma das viaturas. O vereador Lucas Cardoso foi acompanhado por sua assessoria, pelo secretário municipal de Segurança Pública, Claudinei Cunha, e pelos guardas municipais Trofino e Robertson. O objetivo da visita foi conhecer de perto o funcionamento da guarda para aproveitar soluções lá em Atibaia, trocar informações e iniciar parceria na área de treinamento e formação, explicou o vereador. A comitiva de Atibaia foi recepcionada por Sebastião Jorge Geraldo, instrutor de policiamento, com 29 anos de experiência na instituição, e também por José Luiz Cabral, encarregado de instrução e ensino. A Guarda Municipal de Americana atua uniformizada e armada. Colabora na segurança de eventos, patrulhamentos em bairros, escolas, prédios públicos e também no atendimento imediato à população, além da fiscalização de trânsito. O operacional está dividido em ROTRAN, que é Rondas Ostensivas de Trânsito, e ROMEP, que são as Rondas Municipais Especiais Preventivas, e GPA, Grupo de Proteção Ambiental. A ideia é implantar a Guarda Municipal em Atibaia nos moldes da Guarda de Americana para reduzir o índice de violência lá no município de Atibaia. Eu acho que os vereadores de Rio Preto e de outras cidades também poderiam ir lá conhecer a Guarda Municipal de Americana, que é um exemplo para várias cidades do Brasil. Você aí, do município, que tem vereador do PRP, vai lá em Atibaia, funciona como poucas, hein?
Mulheres e homens públicos precisam diariamente de suporte jurídico. O que podem e não podem fazer, eles têm que saber, olha, como ninguém. Dizem que um bom assessor de imprensa e um bom advogado, um assessor jurídico, são os primeiros que devem ser contratados. Esse é o tema da doutora Fernanda Capri. Olá! Hoje vamos falar da importância do suporte jurídico na política. Tempos modernos pedem que o poder público, partido político e candidatos estejam amparados num suporte jurídico moderno e eficiente. A advocacia é uma profissão belíssima, tanto quanto antiquíssima. É uma jovem velhinha. Mas mesmo assim, como ocorre em todas as áreas do conhecimento, deve evoluir e se ambientar à realidade do mundo. E a realidade do mundo inclui a nova ótica sociopolítica. A gestão, seja ela privada ou pública, possui inúmeras ferramentas, todas elas bastante eficientes. Mas o suporte jurídico deve ser encarado como ferramenta de gestão, principalmente no enfoque preventivo, pois qualquer ação do poder público, do partido ou do candidato esbarra na legislação. A função do gestor público é gerir a coisa pública, do partido, articular candidatos e campanhas, dos candidatos, concorrer aos cargos eletivos e do advogado especializado, conhecer direito público, eleitoral, constitucional e as áreas do direito interligadas para orientar e desviar do descumprimento à lei. São muitas as leis que regulam tanto a gestão pública quanto a política partidária, mas elas se entrelaçam e controlam com mãos de ferro as ações que envolvem a coletividade. Não é uma decisão coerente se socorrer do suporte jurídico após iniciados os problemas com a justiça. O ideal é que se esteja desde o início dos projetos com um aconselhamento jurídico presente, para se evitar problemas e antecipar soluções. A advocacia não é uma profissão que somente tem a finalidade para apagar incêndios. É preciso se ter consciência que o suporte jurídico preventivo é sinônimo de segurança na tomada de decisões políticas eficazes. Até a próxima! Obrigada, Fernanda. O vereador Muride Brigadeiro, que é do PRP de Sorocaba, marcou para dia 5 de agosto, que é a próxima segunda-feira, às 19h, uma audiência pública para discutir a criação de um parque em torno da capela. A audiência pública é aberta ao público, todo mundo pode participar. A capela é muito conhecida lá na cidade, Capela de Inhaíba. A intenção é passar o local para a responsabilidade da ação comunitária do bairro, que pretende incentivar o turismo rural. Construída numa parte alta do bairro de Inhaíba, a antiga capela de Nossa Senhora Imaculada Conceição foi construída em 1930. Um incêndio ocorrido em setembro de 2012 destruiu 30 hectares de área de conservação e 150 hectares de eucalipto e também o imóvel histórico. A empresa Fibria do grupo Votorantim, responsável pela área atingida por um incêndio, afirma que logo após esse incêndio colocou a sua equipe de sustentabilidade à disposição do município para que juntos pudessem alinhar as questões relativas à capela. O valor da reforma gira em torno de R$500 mil. O projeto, aprovado pela diretoria da empresa e protocolado em maio na Secretaria de Cultura de Sorocaba, foi liberado logo em seguida. A reforma foi aprovada pela comunidade e, junto com a reforma da capela, a empresa tem mantido o diálogo permanente com os moradores do bairro, a fim de definir aí a melhor forma de gestão do patrimônio após a conclusão da obra. Você está vendo fotos aí
tiradas no local. Projetada pelo arquiteto Ramos de Azevedo em 1930, que tem aí no currículo dele contabilizada obras aí como o Mercado e o Teatro Municipal de São Paulo, e era dono das terras, o próprio arquiteto. E hoje a capela está totalmente descaracterizada. O espaço vago deixado pelos eucaliptos que foram queimados permite ter aí a visão de toda a região. Vestígios do incêndio, como um montante aí de telhas quebradas, vitrais que não existem mais, problemas aí na base da estrutura também podem ser observados. Ai, que pena, olha só, uma vegetação que cresce no alto de um dos lados do imóvel, é um dos poucos sinais de vida que ainda existem. Gente, o incêndio acabou. Em meio ao silêncio, uma corda pendurada aí indica que antes abrigava um sino, né? E as paredes com tinta verde e rosa, quase imperceptíveis, são as esperanças de que a capela um dia volte a ser ativada. Olha, o aviador Santos Dumont foi um dos ilustres visitantes do local, por onde passava enquanto estava em férias na cidade. Portanto, é importante a participação da população de Sorocaba nesta audiência pública, segunda-feira, dia 5 de agosto, às 7 horas da noite. Só com o apoio da comunidade, a Capela de Inhaíba vai voltar a funcionar. Participe. A gente quer agradecer ao Fabiano Moraes, que é o assessor parlamentar do vereador Muri. Mande sempre informações aqui para a gente, Fabiano, aqui para a TV PRP. Segunda-feira, dia 5, às 7 horas da noite, é importante a participação, principalmente a participação dos moradores aí do bairro, porque vocês é que vão ser os responsáveis, não é? Porque a capela fica aí. Em comemoração ao aniversário de emancipação política da cidade de Lauro de Freitas, na Bahia, o PRP organizou um desfile com mais de 1.500 pessoas. Foi a caminhada da paz e da felicidade. Olha que coisa bonita! E as pessoas estavam vestidas com a camisa do Partido da Felicidade, que é o PRP, em homenagem aos 51 anos de emancipação de Lauro de Freitas, na Bahia. Todo o percurso foi marcado pela alegria, diversão e paz. Em um trio elétrico, a atração musical Pincel e a banda garantiram aí a animação das pessoas. O ponto alto do evento foi quando o vereador Alexandre Marques, que é o presidente municipal e secretário estadual do PRP, eles reuniram amigos e companheiros do PRP de Lauro de Freitas, Antero, Zu Menezes, Gessé, Disley, Joélio e Marinho, que soltaram dezenas de balões brancos, fazendo referência à paz, e também uma forma de homenagear Jorge Aleluia, o ex-presidente estadual do PRT, falecido em junho deste ano. Este foi o primeiro evento em Lauro de Freitas que o Aleluia não participou, mas eles lembraram dele. Na verdade, ele participou, olha quanta gente, ele participou o tempo inteiro. Com certeza as pessoas lembraram muito dele. E a presença do presidente, agora atual, Ailton Lordelo, e a equipe que compõe a legenda estadual do PRP. Além dos integrantes do PRP, o vereador Decinho, o ex-vereador José Augusto, marcaram presença também neste desfile. Alexandre Marques ressaltou que a caminhada comemorativa pelos 51 anos de emancipação política da cidade é um evento importante para o município. É um momento de união, reflexão e fortalecimento de todos os munícipes
de Lauro de Freitas, e o partido é muito forte lá, muito unido. A caminhada pela paz e felicidade segue o conceito do próprio partido como sentimento de mudança de uma sociedade feliz e moderna. Nossa união é para que cresçamos juntos e assim dar continuidade aos nossos ideais de transformação. Agradeço a todos que acreditam e fazem parte dessa história, ressaltou o vereador Alexandre Marques. Você conferiu aí fotografias, olha só que bonito o PRP fazendo parte desse desfile, essa caminhada pela paz, 51 anos de emancipação política de Lauro de Freitas. Que coisa boa, olha, que maravilha. Fiquei feliz e lembraram de Jorge Aleluia. Jorge Aleluia devia fazer uma festa, né? Toda vez que participava desse desfile. Que ele descanse em paz, né? Ele contribuiu com certeza muito, muito, muito nesse evento, na vida política, não só de Lauro de Freitas, mas da Bahia também. Falando nisso, falando em política, nós estamos aqui mais uma vez com o senhor Antônio Capro. Ele é historiador, ex-vereador, 22 anos como vereador, 3 vezes presidente de Câmara. A última vez que ele esteve aqui, ele contou várias histórias, mas uma delas, todo mundo comentou. Ele falou que na época dele, vereador não ganhava salário, não. Hoje parece que todo mundo, o tempo inteiro fala de salário de vereador, aumento de vereador. E uma das coisas que a gente vai comentar com ele aqui é exatamente isso. Seu Capro, é verdade isso? O senhor trabalhava, não tinha salário, não? Tudo bem? Tudo bem. Que bom que você veio, que você voltou. Estamos aqui de novo. De novo, outra vez, novamente. E vai voltar mais vezes também. Que história era essa? Tinha um tal de jeton. Olha, a coisa começa a desgringolar, como se diz, né? Devagarinho, depois vai chegando em proporções absurdas, e aí acham muitos que se voltar atrás não dá mais, porque não tem como consertar. E é verdade. Quando Getúlio Vargas, lá em 1930, tomou o poder, ele praticamente fechou as câmaras municipais. A Câmara existia de direito para ficar agradando os americanos, como até hoje, né? Uhum. Mas, de fato, ela não funcionava. Tinha lá o intendente, que era nomeado pelo governo federal ou estadual, que era o ponta de lança do governo. E, na época era o PRP, mas Partido Republicano Paulista, né? Não era o progressista como hoje. E lá eles não eram eleitos porque eles queriam ganhar dinheiro. Houve um período que só se podia votar quem ganhava um determinado salário ou renda, até 300 contos de réis. Quem ganhava até isso podia votar, os outros não. A mulher não votava, aquela confusão toda. A eleição era uma espécie de escolha de alguém da comunidade para dirigir a comunidade obedecendo às ordens do comando, ou estadual ou federal. Portanto, essas pessoas eram agentes políticos, comandados pelo governo central, ou estadual ou federal. E, portanto, não tinham direito a salário. Aliás, nem se pensava em remuneração, que essas pessoas já eram destacadas como líderes da comunidade. Isso era bonito, porque eles podiam cumprir um trabalho político, mas era um trabalho comunitário. Lutavam para conseguir asfaltar uma rua, aliás, nem tinha em 1930, para colocar guia sarjeta. Eu tenho em Tanabi um político em 1929, que fez o primeiro código de trânsito em Tanabi, onde ele determinou que o carro, que eram poucos, não podia andar mais rápido que uma pessoa andando a pé. Olha! Porque senão podia atropelar. Antes de chegar na esquina, tinha que buzinar da metade da esquina para frente para avisar para as pessoas, sai da frente que eu estou chegando. Quer dizer, eram umas coisas, parece que ridículas, mas era assim na época.
E aí começamos a mudar o sistema. Já em 1948 se elegeu por voto direto o primeiro prefeito. Os vereadores já eram eleitos também pela comunidade, em votação, tudo com cédulas individuais, uma corrupção dos diabos. Era horrível aquilo lá, mas era o que tínhamos, né? Até que a Constituição de 1988 definiu totalmente, mandou que não se mais elegesse um vereador de graça. Ou seja, o vereador passou a ser uma profissão, né? Ele passou a ser remunerado, ele passou a ser um agente público, político, mas ele também tinha direito a um jeton, ou seja, um salário, nome americano para variar, um salário pelas vezes que ele comparecia na Câmara. Era uma espécie de ajuda de custo. De lá, né? Era uma espécie de ajuda de custo. Certo. Na verdade, não correspondia a um salário. Já de 88 para frente, a Constituição determinou que se fosse remunerado, que fosse votado na legislatura anterior para viger na seguinte, tentando evitar corrupções. Eu trabalhei como assessor jurídico numa cidade em que a Câmara não concordava em remunerar ninguém. Foi contra essa lei? Foi contra, não queriam. E como eu não podia deixar de fazer, falei, não, nós não podemos fazer, aí sim inconstitucional. O presidente da Câmara decidiu a questão, inteligentemente. O salário dos vereadores da cidade X será de R$1 ao mês. Pronto. Ele cumpria a Constituição. Cumpria a Constituição. Ela não falou quanto. Claro. Depois veio uma tabela maluca que ninguém obedeceu até hoje. Tem que ser tantos por cento do deputado, não pode ultrapassar do deputado. E aí a coisa chegou no cabide de empregos que hoje as câmaras municipais se tornaram. Foi um mal horroroso. Foi uma tentativa do legislador em premiar aquele que trabalhava pelo município. A ideia é boa, a intenção é boa, mas a prática é nefasta. Hoje é um cabide de empregos. Eu tenho lá, dentro dos meus mandatos e até hoje, pessoas que a gente chama de assistente social, não são vereadores. Tinha um vereador em Tanabi que se elegeu prefeito depois, que ele chegava na porta, batia, perguntava, tem doente aí? Estava com a ambulância na porta para levar. E se elegeu prefeito depois. Olha! Quer dizer, ele fazia um serviço comunitário. Era assistente social? Não, no bom sentido não. Porque a assistência social tem outra função. A assistência social tem que auxiliar o cidadão e fazer ele andar com as próprias pernas. O político desse tipo quebra as pernas do eleitor. Infelizmente tem muito político desse tipo até hoje. Ele quebra a perna do eleitor, porque o eleitor ande com as pernas dele. Quer dizer, faço o que eu mando e cala a boca, porque eu te pago um pouquinho por mês, uma cesta básica, eu te levo para tirar sangue em Rio Preto. Você é meu representante para fiscalizar. Eu te levo de ambulância lá, ou quando o meu carro particular eu te levo para o hospital. Quer dizer, ele virou um assistente social no sentido negativo. E é isso que está acontecendo no Brasil hoje. O deputado, com um salário elevadíssimo, mas ele tem que sair da cidade, ir lá em São Paulo, morar lá, de trabalhar lá, Brasília, tudo bem. Mas não precisa tanto. Aí ele tem avião, aí ele tem 20 e tantos assessores, aí ele tem auxílio aluguel, aí ele tem um monte de coisa que vira essa coisa que nós chamamos de politicagem financeira dentro da política, que deveria ser a coisa mais sacrossanta que se possa ter no município. Tive vereadores que trabalharam pelo povo mesmo, não atrás de salário. Eu mesmo, no segundo e terceiro e quarto mandato, no quinto, depois eu me afastei, nós não recebíamos valor nenhum, era uma importância que não dava para pagar sequer um pouco de leite para um eleitor lá, alguém que gostava de ser assistente social, não dava para pagar nada. Ele ia na prefeitura pedir para dar aquilo para o eleitor dele, porque ele também não tinha dinheiro para isso. Hoje não, na minha cidade, Tanabi, um vereador ganha R$ 4.500. O professor, com 40 horas aula, que é o meu caso, R$ 1.800. O senhor acha, para a gente fechar, que com todas essas manifestações que estão aí, o povo muito mais teoricamente mais politizado, você acha que nas próximas eleições essa realidade pode
mudar? Ainda não. Não, né? Não. O povo não está Uma preparado. mudança social, você estudou sociologia, você sabe disso. Uma mudança social leva séculos, às vezes, para ser observada. Observada, não cumprida. Sim. E depois um pouco mais para ser cumprida. Eu acredito que ainda não. Esses jovens que estão lá mascarados, horrorosamente mascarados, Infelizmente. pode parecer meio chato, mas eu vou dizer aqui, Mas é? eu já disse, até pelo meu Face, aquele pessoal mascarado está quebrando tudo, arrebentando tudo, o patrimônio dos outros, a polícia não tinha que tirar bala de borracha não, é bala de verdade mesmo nas pernas, para pegar todo mundo, porque aqueles são joios no meio do trigo. Enquanto nós tivemos isso, e na minha época lá de 64, 67, não tinha, nós estávamos lá mesmo por um objetivo, não tinha quebradeira, coisa nenhuma. Sim. Então, ainda ideal estamos muito mesmo, verdes. Né? Eu não estou vendo coisa boa acontecendo, não. Tem lá nosso movimento, está indo bem, vamos crescer, vamos evoluir. Não gosto da involução. O espírita mesmo, né, também prega que não há involução, mesmo em ciência também não. Pode haver a extinção de uma espécie por outras razões, mas involução não. Mas eu estou vendo que nós precisamos crescer muito. Mas o dia que nós ainda crescermos um pouco e retirarmos, no mínimo, do vereador. O deputado tem que viajar, o federal, tá. O vereador não ganhar mais um centavo e for reconhecido, como foi na minha época e muitas outras épocas, como pessoa pública, era uma honra ser vereador. E trabalhar realmente. Mas trabalhar bonito, ou então pedir comunidade. socorro para quem soubesse. Claro. Mas ele estava lá, destinando, falando, tentando defender o eleitor dele, a comunidade dele, Aí vai gratuitamente. Então você via ali numa pessoa altruísta, no bom sentido mesmo. Hoje eu vejo um mercenário. Infelizmente. Às vezes até a pessoa pode ser boa como vereador, ele está produzindo muito bem, mas só o fato dele ter um salário daquela forma, não é porque eu estou com ciúme dele, que ele está ganhando, né? O professor ganha menos. Vereador, o político não todo pode mundo ser ganha lá profissão. pouco. Todo mundo, eu nunca ouvi uma pessoa que ganha bem. O dia que o cara falar que ganha bem, ele está mal. Porque ele tem que sempre ganhar mais, porque ele cresce o sistema de vida dele e tal. Mas esse indivíduo que ganha para ser vereador, ele está fazendo uma coisa feia dentro da comunidade. A própria comunidade vê o vereador, que seria o espelho dele, como um mercenário. Não pode ser profissão. Não deve, não deve. E se for, um valorzinho muito, bem simbólico, para que aquilo lá não seja a verdadeira razão porque ele está sentado ali naquela mesa. Verdade. Aí eu acredito que pode melhorar. Com certeza. Você já viu? Quantas vezes ele vai ter que vir aqui? Porque nós temos muitos e muitos assuntos. Obrigada mais uma vez. Eu acredito que você talvez goste, ou algum goste, tem pessoas que acham que eu sou um pouco chato. Não. Mas eu gosto de dizer o que penso. É verdade. E depois dos 60 anos a gente tem o direito de dizer isso. Com certeza. Volte mais vezes, hein? Estarei aqui. Opa! E nós vamos ficar por aqui. Porque hoje, com certeza, você vai pensar no que o senhor Antônio Caprio falou. Você quer conhecer? Entra no Face dele, todo dia ele coloca um pensamento, porque ele tem sim o direito de falar o que ele pensa. Como ele falou, ele tem mais de 60 anos e o que ele pensa te sacode. PRP Notícias fica por aqui. Um ótimo, excelente fim de semana. A gente volta segunda-feira com mais informações sobre o PRP. Um beijo no seu coração, um abraço. Você volte mais vezes com mais pensamento para a gente chacoalhar todo mundo. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima, então. Tchau, tchau. Até segunda-feira, se Deus quiser e Ele há de querer. Amém. Cada um faz sua parte, com trabalho e determinação, aprimorando a grande arte de construir uma nação. Assim o país do futuro agora se faz presente. É cada vez mais seguro caminhar de nossa gente. Nasci em cada